Hello, babies! Vamos para mais matemática? Show de bola, né? Hoje nós vamos dar continuidade à fração. E nós temos dois conteúdos hoje. Fração de um grupo de elementos e a fração de uma quantidade, né? Também, certo? E também nós vamos ter, certo? A questão da comparação de fração com o inteiro, tá bom? E esses conteúdos, eles vão se unir àquele outro que nós vimos anteriormente, que é o início da fração, né? Vocês sabem que agora nós podemos pegar, deixa eu ver aqui meu marca-texto. A gente pode pegar aqui o marca-texto, como eu peguei anteriormente, e esse aqui é um objeto, e eu posso, reparti-lo. Tchilili, é porque ele abre. Não, digamos que a gente vai cortá-lo, né? A gente tem aqui uma caneta, eu preciso cortar essa caneta. Óbvio que eu não vou fazer isso porque eu preciso dela inteira. Mas essa é a ideia da fração, é a gente pegar o objeto inteiro e fracionar, repartir em partes iguais. E quando ele fala sobre uma fração de um grupo de elementos, o que é que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui umas presilhazinhas, certo? São várias presilhazinhas, tá? Tá vendo? Então, todas elas juntas, elas formam um grupo de presilhas, certo? Então, aqui eu posso fazer uma fração com esse grupo. E aí, na nossa telinha, vai estar a questão das bolas. Por exemplo, em uma situação, precisamos determinar a fração de um grupo de elementos. Num pote, há 4 bolas verdes, 3 bolas vermelhas e 2 azuis. Podemos afirmar que 4/9 das bolas dos potes são verdes. Nono? Lembra que a gente fez a leitura de fração? O 9, aqui, representado, vou mexer com o mouse. O mouse está bem quietinho, tá vendo? O 9, ele quer dizer a quantidade total de bolas, ou seja, eu tenho 9 bolas. Só que dessas 9 bolas, 4 são verdes. Sacou? Por exemplo, 3/9. Das 9 bolas, 3 são vermelhas. 2/9. Das 9 bolas, 2 são azuis. Beleza? Vamos mais pra frente? Aí agora com um grupo de pessoas, ele está dando vários exemplos. Você pode fazer com o grupo dos seus brinquedos, com o grupo dos seus amigos, enfim. Ele quer informar o seguinte, o livro, ele vai informar o seguinte, que eu posso fazer fração com um objeto ou um grupo de objetos, certo? Beleza? Lembrando sempre que o meu denominador que é embaixo, sempre vai me mostrar o valor total, a quantidade total de tudo. E a parte de cima, que é o numerador, vai ser em específico. O que é isso? Vai depender da pergunta. Quanto foi pintado, quantos sobrou, quantos tem, quantos faltou, quantos eu tirei, quantos eu coloquei. Vai depender da ação, tá certo? Beleza? Olha só. Considere o grupo a seguir. Veja o que é possível constatar, que 4/12, lembra? Não é o número até o 9, para ter um nome em específico. Não é denominador decimal, que é 10, 100 ou 1000, para ter um nome diferente. Então, como não é nenhum desses dois, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler o nome do denominador normal, do número normal, acrescido da palavra avos, certo? Então, é 4/12. Beleza? É a fração que representa a quantidade de pessoas do grupo que estão com boné. Então, dos 12, 4 estão com boné. Tá vendo? 5/12 é a fração que representa a quantidade de pessoas do grupo que estão com camisa vermelha. Então, 5 das 12 estão com camisa vermelha. Percebeu agora como é que representa? Show de bola, né? Sabendo disso, vou passando aqui, tá? Para carregar. Sabendo disso, tá? Esse é a atividade, não é aqui, peraí. É aqui, ó. Sabendo disso, verificando a questão de grupo, de tudo isso que a gente está vendo agora, tá?
eu vou comparar tudo ao inteiro. Por exemplo, sempre eu digo que fração dá fome, mas é porque eles sempre pegam comida para ser exemplo. Olha só, uma pizza foi dividida em 6 partes iguais. As crianças estão comendo 4 dessas partes, ou seja, 4 cestos, 4 pedaços de um objeto que foi dividido em 6. Viu? A fração 4 sextos representa um número menor que o inteiro. Como assim, tia Lili? Bom, eu não tenho aqui nada redondo para mostrar que é uma pizza, mas raciocina comigo. Se a pizza foi dividida em 6 pedaços, e se ela está inteira, então é 6 pedaços de um objeto que foi dividido em 6, ou seja, 6 sextos. Ele representa um objeto inteiro. Digamos que a tia Lili estava morrendo de fome, não deixei ninguém comer, eu comi a pizza sozinha. Então, eu comi 6 pedaços de um objeto que tinha sido dividido em 6. Então, eu comi o objeto inteiro. Percebe? Quando é que eu sei que é o inteiro? Quando o meu numerador, que é o de cima, for igual ao meu denominador, que é o número de baixo. Aí ele vai estar falando de um objeto inteiro. Perceba que 4 sextos, o numerador é menor do que o de baixo, denominador. Então, ele não é inteiro. Certo? Beleza? Para que eu quero saber disso? Para agora, ó. Pera, deixa eu baixar. Nós temos a classificação de 3 tipos de fração. Frações próprias, frações impróprias e frações equivalentes. Eu vou falar e vou mostrar. A fração própria é quando o meu denominador for sempre maior que o numerador, que é o de cima. Nesse caso aqui, são todas próprias, ó. Certo? Ó. 5 sextos, 2 quartos, 1 meio. Todos os meus numeradores são menores que os denominadores. Isso significa que não tem nenhum objeto inteiro. Então, a fração é própria. Tá? Peraí que eu vou passar mais. Olha só. Quando é que ela é imprópria? Quando ela é o contrário. O meu numerador, que é o de cima, for sempre maior que o meu denominador, que é de baixo. Tia Lili, como é que isso pode acontecer? Menino, pode. Olha só. Digamos que eu tenha 2 objetos. Tá vendo, ó? Olha só, vou mexer com o mouse, se der interferência, você tenha paciência aí, presta atenção. Aqui, olha, eu tenho 2 objetos divididos em 4. Na parte de baixo, não posso botar 8 pedaços, porque essa não foi a divisão dos objetos. A divisão dos objetos, embora eu tenha mais de um objeto, foi 4. Então, embaixo, no denominador, sempre vai ser o total de partes que cada figura foi cortada. E ela precisa ser partes iguais. Então, as 2 figuras, aqui representadas de azul, foram cortadas em 4 partes. Beleza? Então, o denominador é 4. Mas perceba que no numerador, eu já posso botar o total que foi pintada, comida, sobrada, estragada, repartida e tudo mais. Então, aqui o que é que ele quer mostrar? Que 7 quartos, certo? Ó, 7 quartos das figuras foram pintadas. O que é que isso significa? Que eu peguei 2 figuras, ó, uma inteira, 4 quartos, pintei. E a outra, 3 quartos, eu pintei 3 quadrados e deixei 1. Ou seja, se eu juntar tudo, vai ter 7 partes pintadas de objetos que foram divididos em 4. Toda vida que o meu numerador for maior que o meu denominador, eu tenho uma fração imprópria, tá? Beleza? Agora, a fração equivalente. Calma. Tá? As frações equivalentes, elas são chamadas de aparente, tá? Quando é que uma fração, ela é aparente, certo? Quando o meu numerador pode ser dividido igualmente pelo meu denominador. Por exemplo,
4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. 15 quintos. 15 dividido por 5 dá 3. Ah, dá para dividir? Dá. Beleza. Então, toda vida que a minha fração eu puder dividir igualmente o meu numerador pelo meu denominador, certo? Eu vou ter uma fração aparente. Porque, olha só, ela equivale a uma fração imprópria. Você olha para ela e diz, ah, isso aqui é imprópria. Opa! Mas a partir do momento em que eu posso dividir o numerador, ó, segue o mouse, o denominador igualmente, essa fração deixa de ser imprópria e passa a ser aparente. Então, vamos lá? Quando é que a fração é própria? Ó, aqui é a linha do meu da minha fração. Aqui é o traço da minha fração, certo? Quando é que ela é própria? Quando o meu numerador, que é o número de cima, for menor que o meu denominador, número de baixo. Quando é que ela é imprópria? Quando ela for o contrário. Quando o meu numerador for maior que o meu denominador. Quando é que ela é aparente? Ela vai parecer uma imprópria, mas ela não é. A partir do momento que eu consiga dividir o de cima com o de baixo igualmente, ela passa a ser aparente. Beleza? Gostaram desse conteúdo? Não vai dizer que não gostaram, não. Esse aqui é mais fácil. É por aí. Vamos estudar, gente. Tá? Por favor. Ok? Cheiro no coração.